Boa noite. Textos de Coletânea de Gerar, MD7, Celibatário, na sua leitura do tema extraído da Bíblia Falada. Bíblia Online, estudo bíblico, personagens bíblicos, versículos e Bíblia, texto, estudo. Batismo no Antigo Testamento, origem, significado e aplicação. Estudos bíblicos, de Andresa Camila Silva. Última atualização. Tema cujo será lido em texto de Coletânea de Gerar, MD7, o celibatário, sobre o dízimo no Antigo Testamento, origem, significado e aplicação. Estudos bíblicos de Andresa Camila Silva, a escritora do texto. Lido em textos de Coletânea de Gerar, MD7, o celibatário. O dízimo no Antigo Testamento é um dos temas mais debatidos dentro da fé cristã. Era uma prática comum entre os israelitas e possuía um significado muito mais profundo do que apenas a entrega de bens materiais. Neste artigo, você vai entender a origem do dízimo, sua aplicação na lei mosaica e sua relação com os tempos modernos. Além disso, exploraremos como essa prática foi transformada ao longo do tempo e qual sua relevância para os dias atuais. Contente. Primeiro, o que é o dízimo no Antigo Testamento? 1.1. A primeira menção do dízimo na Bíblia. 1.2. O dízimo como prática do povo de Israel. Número 2. Como o dízimo era utilizado no Antigo Testamento. 2.1. Sustento dos levitas e sacerdotes. 2.2. O dízimo para os necessitados. 3.1. A regulamentação do dízimo em Levítico e Deuteronômio. 3.2. A obrigação e as bênçãos associadas ao dízimo. 4. O dízimo e os profetas do Antigo Testamento. 4.1. Malaquias 3, versículo 10. A promessa de provisão divina. As críticas proféticas ao mau uso do dízimo. Número 5. O dízimo no Novo Testamento, continuidade ou mudança. 5.1. Jesus e o dízimo. O que ele disse? 5.2. A diferença entre dízimo e ofertas voluntárias. O dízimo nos dias de hoje, aplicabilidade e reflexões. O dízimo como princípio espiritual. 6.2. Dízimo obrigatório ou liberalidade cristã. 7. Conclusão. O que é o dízimo no Antigo Testamento? O dízimo no contexto bíblico significa a 10ª parte. No Antigo Testamento, ele era uma contribuição obrigatória que os israelitas entregavam como forma de adoração e sustento dos sacerdotes e necessitados. Essa prática está presente desde os primórdios da história bíblica e tem registros importantes que mostram sua evolução ao longo do tempo. A primeira menção do dízimo na Bíblia. O primeiro relato do dízimo aparece em Gênesis 14, 20. Quando Abraão entrega a Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote de Deus Altíssimo, a 10ª parte de tudo que possuía. Esse ato não foi uma exigência da lei, mas um gesto espontâneo de gratidão e reconhecimento da soberania divina. Vem aqui um pequeno parênteses. Abraão, quando ele diz que Abraão deu tudo, todo o dízimo de tudo, ele
esqueceram de colocar que Abraão realmente tinha dado tudo, 2 postos de guerra. Houve uma guerra entre os reis, onde foi sequestrado e foi levado para o cativeiro aqueles povos que perderam a guerra, né? Então outro rei pegou todos os bens, tudo, e levou para a terra dele e lá tornou o povo escravo. Depois de um tempo, Abraão ficou sabendo que eles tinham sequestrado o sobrinho dele, chamado Ló, né? E assim, Abraão pegou os 318 que usam, né? Em outras denominações, aí para recorrer todo 318, né? Para poder ganhar dinheiro, né? Entrar recursos financeiros para a igreja, né? Como eles sempre fazem, né? Para ter 10% do salário das pessoas, né? Mas aí ele foi ter um disposto de guerra, e naquela época não existia templo, né? Porque o templo foi depois de 430 anos, quando foi instituída a lei mosaica, né? Que Deus determinou e mandou que o povo cumprisse também, porque ao subir ao monte pegou as tábuas dos 10 mandamentos com Deus, e ao descer o povo estava adorando bezerro de ouro. Deus disse para que Moisés escrevesse 603 preceitos da lei mosaica, né? Por isso, lei de mosaica é a lei de Moisés, né? A lei que entrava em vigor e tinha que cumprir aqueles 603 preceitos, né? Da lei, que era a lei cerimonial e lei civil. E tinha a lei moral, que faz parte dos 10 mandamentos, né? Hoje em dia, nós temos apenas o cumprimento da lei moral. E, entre aspas, dizer que é sobre a lei moral, só ficou com a parte das ofertas, né? Onde dessas ofertas houve a doação dada de coração, porque Deus adora quem dê com alegria. Não por pressão, não por imposição de quem quer que seja, né? Então, essa oferta é que sustenta aos trabalhos da igreja, que hoje não exerce o papel de governo, né? Hoje ele se desvencilhou. Governo é o governo, igreja é igreja, né? Então, e a lei mosaica foi cumprida do início ao fim, porque Jesus veio para nos trazer a lei, um novo mandamento, que é o mandamento, um novo mandamento que culminou com ele cumprindo toda a lei mosaica, porque quem cumpria, né? Então, Jesus veio para cumprir a lei. Cumprindo-se a lei, ele morreu na cruz, nos livrou da maldição da lei mosaica, da lei cerimonial e da lei civil, né? E nos restou a lei moral, que é eterna, sempre houve e sempre haverá, até a consumação dos tempos, né? Então, sendo assim, hoje nós não temos que dar dinheiro para a igreja. Dízimo não existe para o nosso tempo, que dízimo foi dado, escolhido por Deus para o povo de Israel, exclusivo e unicamente para ele, para que cumprisse os sacerdotes cumprissem as leis civil e leis cerimoniais, e que incluía o dízimo, né? E quando Jesus veio, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei com a sua morte na cruz, ele nos tira da maldição da lei e nos traz para o tempo da graça. Então cessou-se aquela lei e o novo sacerdócio surgiu, que é o sacerdócio real, o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde é a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como ti mesmo. E ver nas 10 mandamentos que foi escrito 5 em cada tábua, né? Que Deus determinou que é válido para os nossos tempos hoje, né? Dízimo, jamais, né? Não existe para o nosso tempo, nunca existiu. Era exclusivo para o povo de Levítico, para o povo judeu, para o povo de Israel, exclusivamente para aquele povo. E como eles não cumpriam, a lei não salvava ninguém, Jesus veio, cumpriu, ele combatia a lei, porque ele era ameaçado, ele era ameaçado com a Bíblia. Todas as vezes os judeus, os israelitas, quando ele fazia curar no sábado, né? Da adúltera, né? Então Deus ia lá e repartia
naquilo que o novo